Veja, vamos falar do clássico entre Cruzeiro e Flamengo, que entram em campo daqui a pouco, e contar a história da camisa amarela de Raul, um divisor de águas na vida dos goleiros do mundo inteiro. Assim como o aniversariante Marcos revive no jogo de hoje entre Coritiba e Palmeiras a mágica história dos goleiros do Alviverde, que marcam época desde os tempos de Oberdan Catani. Um DVD conta a bela e comovente história da conquista dos 4 títulos brasileiros do Corinthians. Também vamos relembrar o 1000º gol de Pelé, feito no Vasco e Santos como o de hoje à noite, só que no velho e belo Maracanã. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, boa noite. Estamos dando o pontapé inicial em mais uma edição do Grandes Momentos do Esporte e hoje com a honra de receber aqui no estúdio Marcelinho Carioca. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Marcelo. Michel Lohance aqui à minha direita. Bom, noite de rodada, grandes clássicos hoje à noite pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Vasco e Santos festeja a reeleição de Roberto Dinamite para a presidência do clube de São Januário. Mas esse grande clássico está para sempre ligado à história do futebol brasileiro, pelo 1000º gol de Pelé, claro, que nós vamos rever agora. A noite era pesada. O Santos parecia carregar toda a angústia de um gol 1000 que tinha falhado na Bahia. Falhado porque o zagueiro Nildo, que tinha um apelido de Birro Doido, se arriscou a ser linchado por sua própria torcida, salvando o que seria o 1000º gol em cima da linha. Nessa noite de 19 de novembro de 1969, no Maracanã, René, zagueiro do Vasco, não chegava a ser o Birro Doido, mas batia no negão do pescoço para cima, até o juiz Manuel Amaro de Lima julgar que não seria chamado de corrupto ao apontar a marca da cal numa entrada grotesca do zagueiro vascaíno. Bola branca na marca branca. As pernas do rei, pela primeira vez, tremendo. Partiu. Tocou mais fraco que faria normalmente. O goleiro Andrade, do Vasco, roçou na bola. Geraldo Bloch invadiu o campo. O gol, o fundo da rede e quase chegou na bola antes de Pelé. Nunca mais terá um Vasco e Santos como aquele da noite de 19 de novembro de 1969. Não lhe pertence e não é da sua cidade. Bom, os dois times voltam a se enfrentar hoje. Marcelo, a gente falou aqui antes de começar o programa muito na questão psicológica. Era o Pelé, mas não foi mole, não. Bater aquele pênalti. Com certeza. Imagina o nervosismo, a apreensão, a expectativa e o famoso ditado, né? Não passava nenhuma agulha aí no negão, não, porque o negócio era complicado. Ô, Michel, e ficou aí a tua lembrança gravada no texto do Blota chegando primeiro que o Pelé quase na bola. O Blota era um repórter de campo maravilhoso, né? Tanto assim que ele atuou como repórter até com a idade avançada. Mas o que me impressionou nesse lance é que o Pelé me disse que tremeu, que ele sentiu na hora de bater o pênalti. Sabe, ele disse, eu nunca tinha sentido essa experiência assim, de ficar ansioso, de temer por aquilo que ia acontecer. E eu fiquei com isso na cabeça, que nunca imaginei que o Pelé pudesse tremer, mas tremeu. Tremia. Bom, para trazer a conversa para o presente, Marcelo, usar o teu know-how, o Santos e Vasco hoje, o Santos vive esse momento pós-conquista da Libertadores, vem aí de 2 resultados ruins, apesar da bela apresentação contra o Flamengo. O que você acha que acontece hoje? O Santos dá a volta por cima? Porque todo mundo está esperando esse momento, mas não vai ser fácil contra esse Vasco fora de casa começar a virar essa chave aí. Para ver se sai da zona do rebaixamento, essa história. O Santos ele chegou no ápice, né? Ele chegou no ápice e é normal os jogadores vivendo aquela tensão para conquistar a Libertadores e fizeram um feito maravilhoso, extraordinário. Quer dizer, automaticamente, entre aspas, eles ganharam já o ano, né? Agora, querer que eles mantenham a mesma condição, o mesmo futebol no brasileiro, sabe, é complicado, porque vai haver o desgaste, há um relaxamento normal. Eu lembro quando nós ganhamos a Copa do Brasil e automaticamente você já estava na Libertadores do outro ano, não foi nem um tricampeonato, aí tinha o jogador já falou, tem que viajar, tem que ir para um tal lugar, vou resolver aqui, e há um relaxamento normal. Tem um detalhe, né? O Vasco não terá o Juninho Pernambucano, e um outro detalhe aí que faz a gente lembrar um pouco a parte romântica do futebol, é que haverá aí um duelo entre o zagueiro Dedé,
está convocado para a seleção, Quase assim 2 como o metros de Neymar, né? altura. Coisa que acontecia antigamente, né? De você prestar atenção no jogo em dois personagens ali que se encontravam várias vezes num determinado espaço do campo. Outro grande clássico de hoje à noite envolve Cruzeiro e Flamengo. Esse jogo será disputado na Arena do Jacaré, em Minas. O Cruzeiro em crise e o Flamengo vivendo um momento glorioso, graças principalmente à grande fase de Ronaldinho, que quase milagrosamente voltou a jogar todo o seu maravilhoso futebol. Um personagem que a gente lembra agora marcou a história desses dois grandes clubes. Vamos ver. Se tem um personagem ligado a Flamengo e Cruzeiro, um clássico de daqui a pouco, esse personagem se chama Raul Plasma. Raul, que foi Vanderléia no grande Cruzeiro de Tostão e de Seu Lopes, devido aos seus longos cachos loiros, numa época em que a Jovem Guarda arrebentava na TV e nas paradas de sucesso. O mesmo Raul, criador sem querer de uma lenda que marcou a história do futebol brasileiro. Uma tarde de jogo contra o Atlético, o roupeiro esqueceu sua camisa. A única camisa que serviu em Raul foi a amarela do lateral Neco. O número 1 foi feito com esparadrapo e Raul entrou em campo sob assovios da torcida do Galo, que colocava em dúvida sua masculinidade. O Raul, que ralando os joelhos nas áreas sem grama dos campos ainda maltratados da década de 80, foi campeão brasileiro com o Flamengo de Zico, Adílio e Andrade. Raul, Serginho! Raul salvou a pátria rubro-negra! Raul, que nunca teve o prestígio que merecia com a seleção brasileira, também nunca se queixou. Todo mundo sabia, como sabe até hoje, que ele foi um dos maiores goleiros do Brasil em todos os tempos. Vou confessar que o Marcelinho estava aí vendo a reportagem e estava lembrando da época que saiu do Madureira para ir para o Rubro Negro e encontrou uma baita escola formada lá na... Peguei o Júlio César Miguel, peguei Aldair, peguei o Andrade. E eu lembro que na época de Madureira a gente brincando, às vezes quem ia para o gol, né, fazia alguma defesa e brincava, ou era o Valdir Pérez ou era o Raul, né? Então era um negócio impressionante. É lindo olhar isso daí e ver esses jogadores brilhantes, né? O glamour que é isso. E por incrível que pareça, nesse momento o Cruzeiro vai levar a campo um tabu aí de estar 7 partidas com vitória sobre o Flamengo. Tudo bem que o momento agora é outro, né, Michel? Mas é um dado para ser levado em conta. E um outro detalhe que se o Flamengo vencer a partida de hoje, iguala uma marca de 74 do Flamengo que tinha o Zico e o Dadá aí, quando o time passou 14 jogos também de início de brasileiro sem perder. O Cruzeiro está motivado para esse jogo porque ele precisa voltar, né? Porque ele deixou de ser aquele bicho-papão que todo mundo apontava como favorito para o título. E agora, o Flamengo está com o Ronaldinho Gaúcho jogando uma barbaridade. Vai ser difícil. Antes da gente fazer o primeiro intervalo, eu vou tocar a bola aqui para o Marcelinho para tirar dele uma outra coisa aqui, que é o seguinte, né? Tem o Ronaldinho Gaúcho nessa história desse Flamengo que a gente está vendo aí, mas tem a mão de um técnico que sabe lidar com o grupo, que é o Vanderlei Luxemburgo. Ele sabe montar realmente. E você falava que é mais da liberdade do que comandar, né? É, mais da liberdade. Ele deixa os atletas, em termos de grupo, quando tem Ronaldinho, se deixar ele faz das dele, mas ele, para montar uma equipe, chegar e tirar o máximo do jogador e ter até a peça de reposição, ele sabe fazer. Eu lembro que ele fez isso. O Otacílio errava bastante passos no Corinthians. Ele falou assim, ninguém vem cá. Você não tem que dar passe de 10, 15 metros. O negócio é curto. É 1 metro, 2 metros. Você nasceu para marcar, entrega para o Marcelo, entrega para o Ricardo e deixa o André criar. Então ele consegue detectar isso. Tanto que ele deve ter dado mais liberdade para o Ronaldo. Ele fez a moral que faltava para o Thiago Neves, que ele estava meio ofuscado por causa do Ronaldo, deve ter chamado, né, e falou, olha, você vai ficar aqui. E eu lembro que no início do ano ele queria mandar o Willian embora, que era negócio de deficiência técnica. Então tem amigos lá dentro que ele pega o Willian. O Willian é volante. Pô, é bom jogador, né, mano? Agora, né? E já era bem antes. Para ele é agora. Mas o que ele fez? Após cada treinamento, ele começou a chamar o Willian e falou assim, olha, você está errando esse espaço aqui. Então, você começa a dar o passe de chapa com a direita e com a esquerda. Isso você aprende na escolinha
no infantil, e ele começou a fazer isso, porque ele sabe explorar, ele sabe fazer. E hoje você viu o que o Willian faz. Ele falou, Neguinho, ó, você tem que marcar, ele chama o Willian assim, Neguinho, ó, você tem que marcar, pega e entrega para quem sabe, que são os dois. Você é carregar o piano. Então o time tá muito bem. Para os rubro-negros, infelizmente, o Williams hoje cumpre suspensão, não vai estar em campo. Vamos para o primeiro intervalo, mas antes você vê os 3 gols mais bonitos da rodada, que passou do Brasileirão, na opinião da nossa equipe de produção, e também verá um lance feio. Até já.